Graças e paz, queridos. Estamos mais uma vez aqui nesse domingo pela manhã, como já há alguns meses, alguns dias, né? Estamos aqui sempre aos domingos nesse horário. E hoje num dia muito especial. Eu gostaria de homenagear e parabenizar a todos os nossos queridos pastores. Aos nossos queridos pastores que pastoreiam a Igreja do Senhor em toda a face da terra. Eu quero homenagear os pastores e gostaria muito de poder aqui citar nome por nome de pastores. Mas são muitos os nossos pastores. Então eu gostaria aqui de abraçar cada pastor que nos pastoreia até hoje, cada pastor que nos abençoa, cada pastor que nós vimos também durante o nosso período de ministério se formarem, pastores que nós tivemos o privilégio de ajudar, de ensinar, pastores que nós ainda estamos caminhando juntos. Eu quero aqui homenagear cada pastor. Nosso desejo seria nessa manhã falar o nome de cada um, mas eu temo que eu esqueceria de alguns nomes, deixaria de falar alguns. Então quero homenagear todos os nossos pastores. Eu gostaria de colocar aqui, pedindo aqui a permissão a todos os pastores para citar o nome de pelo menos 3 pastores aqui, ou 4. Eu quero citar aqui o nome do pastor Melquídio Oliveira Guerra, um homem que há mais de 20 anos atrás nos viu, entendeu de Deus que era o tempo do nosso ministério iniciar, nos levou para o ministério, nos abençoou com a condução, com o pastoreio. Logo depois dele, o pastor Altair Oliveira Rodrigues, que nos pastoreou e nos ordenou o ministério pastoral. Também quero louvar a Deus aqui pela vida de grandes amigos, e entre esses grandes amigos que têm nos abençoado a cada instante, quero também lembrar aqui do pastor Ananias, que é um grande amigo, e foi um homem que foi uma porta que Deus abriu, um instrumento que Deus usou para nós conhecermos o estado de Rondônia, e eu quero louvar a Deus por você, meu querido pastor Ananias. Também quero aqui homenagear o pastor Marcelo Knupp, que foi pastor nessa igreja e que no tempo que essa igreja passou por um momento de situações de crise, ele esteve aqui com um coração de pai, um coração de amigo, um coração de pastor, abençoando essa igreja e conduzindo também a sucessão pastoral até a minha chegada aqui, e tem até hoje pastoreado o nosso coração. Pastor Marcelo, muito obrigado, e que o Senhor continue abençoando a vida do Senhor, o seu ministério, dos nossos queridos pastores. Dentre os pastores, que são tantos como disse, eu também tenho um pastor que tenho tido contato com ele quase que semanalmente, e que é um pastor jovem, mas que amo muito, que admiro muito, e que sei que crescerá muito nesse país, como pastor, como líder, inclusive como líder denominacional, que é o pastor Jairo. O pastor Jairo é da Igreja Presbiteriana Renovada em São Miguel do Guaporé. Pastor Jairo, um abraço, Deus te abençoe, parabéns pelo seu dia. E gostaria mais uma vez de pedir perdão aqui a todos os pastores, que são muitos amigos, muitos companheiros, muitos homens de Deus, que têm nos abençoado no decorrer do nosso ministério e que têm abençoado agora, nesse período. Muito obrigado.
ok? Bem como as ovelhas que o Senhor tem confiado a nós aqui na Igreja Batista Central, que hoje me fizeram uma linda homenagem. Eu até postei aí a uma homenagem que as crianças fizeram e foram na minha casa e levaram uma cesta enorme, levaram presente. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, tem me abençoado muito. E nesse tempo de isolamento social, onde estamos distanciados uns dos outros, mas o Senhor tem nos abençoado com isso. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha querida e amada Igreja Batista Central em Conselheiro Pena. Muito obrigado mesmo. Não é? Tenho recebido homenagem já de ovelhas que passaram por nós e que não passaram, na verdade, continuam aqui na nossa vida, no nosso coração. Muito obrigado mesmo. E, como diz o meu amigo, eu conheço, eu sei quem sou e sei que não mereço tanto, mas o Senhor tem nos abençoado com pessoas que nos honram, apesar do que somos. Muito obrigado mesmo de coração. Aos pastores, todos os pastores que porventura estão ouvindo ou ouvirão essa ministração, sintam-se abraçados, abençoados. Muito obrigado pelo privilégio de ser amigos de vocês, de ser companheiros. E nós vamos continuar a luta aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aos pastores, nossos parabéns, pastores e pastoras da nossa nação. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos orar? Eu quero já aqui dar um graça e paz a todos que já estão online aí, já estão conectados. A você que em algum momento da semana, ou desse mês, ou desse dia, vai estar ouvindo essa ministração, que Deus te abençoe. Hoje nós estaremos aqui encerrando uma série de 5 semanas falando sobre lições para todos, em todos os tempos, em todos os lugares. Antes, porém, vamos orar. Pai querido, Pai amado, te louvo, Deus, te agradeço pelo privilégio de ter sido escolhido, chamado para esse ministério tão abençoador, que nos alegra tanto, que nos anima tanto e que, ó Deus, tem nos impulsionado, tem nos levado, ó Deus, a fazer a obra do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada pastor, cada pastora da nossa nação. Ó Deus, nesse tempo tão difícil, que o Senhor continue mantendo-os firmes na Tua presença, mantendo firmes, ó Deus, na Tua palavra. Ó Deus, num tempo onde há tanta distorção da Tua palavra, do Evangelho, Senhor Jesus. Ó Deus, cuida de nós, cuida da mente dos pastores, do coração, das emoções, das suas famílias, Pai. Tenha misericórdia, seja nos abençoando. Pai, pastores que nesse tempo estão passando por momentos de decepções enormes, que estão pensando em desistir, que eles se lembrem, ó Deus, que quem os chamou é poderoso para os guardar, para os proteger, para os confirmar. Ó Deus, muito obrigado. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós, nessas últimas semanas, hoje a quinta semana, o quinto domingo, que estamos falando às 10 da manhã, sobre esse tema, lições para todos, em todos os tempos, em todos os lugares, porque nós entendemos que, mesmo que o apóstolo Paulo tenha escrito isso à igreja de Corinto, são lições que realmente são para todos nós, lições que ultrapassam as eras, os tempos, e que estão atualíssimas hoje. E também que não apenas é para uma cultura, para um lugar, mas que em todas as culturas, em todos os lugares, essas lições estão atuais.
Essas lições precisam ser seguidas. Então o apóstolo Paulo, ele vai orientando a igreja de Corinto, e quando chega nesse momento aqui, ele dá 5 conselhos, faz 5 recomendações, o que eu chamo aqui de lições, não é? Que nós estamos falando já assim, falamos em 4 semanas, essa semana, esse domingo é o 5º domingo, e nós então percebemos que no verso 13, né, o texto para você que ainda não ouviu, o texto é 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. Então, nessas últimas 4 semanas, falamos do versículo 14. E o versículo 14, ele diz o seguinte: vigiai, estai firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, quando ele fala aqui, se nós estivéssemos totalmente isolados, talvez disséssemos que são palavras realmente de um comandante falando para os seus policiais, para os seus soldados, às portas, às vésperas, ou até mesmo no momento de uma batalha. Então, como verdadeiros soldados, eles deviam estar vigilantes, atentos, né? E que eles deveriam estar firmes na fé, além de vigilantes firmes na fé. E nós temos falado aqui, eu gostaria de rapidamente pensar da seguinte maneira: quando se fala de estar vigilantes, não é só o fato de estar todo dia se lembrando de que Cristo vai voltar a qualquer momento, de que o fim está chegando a qualquer momento. Não é só isso, é também estar vigilante quanto aos nossos comportamentos, quanto às nossas emoções, quanto aos nossos relacionamentos. Então nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo no mundo, até porque nós precisamos discernir esses tempos difíceis. A palavra de Deus diz que entre o povo de Israel haviam os filhos de Sacar, que eram pessoas que eram destros na ciência dos tempos, pessoas que discerniam os tempos e sabiam o que o povo de Deus deveria fazer na hora em que deveriam fazer. Então, ser vigilante nesse aspecto, de estar cuidando, de discernir os tempos. Por exemplo, a palavra de Deus fala, até mesmo aqui em 1 Coríntios, fala de discernir o corpo de Cristo. Quando nós achamos muitas vezes que discernir o corpo de Cristo só se refere ao momento da ceia do Senhor. Mas discernir o corpo de Cristo é estar atento, estar alerta à importância e ao que a igreja do Senhor realmente é. Não apenas no momento de reunião. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui para todos nós é que precisamos estar vigilantes. Mas ser vigilante aqui para o apóstolo Paulo, segundo o que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, não basta, é preciso estar firmes na fé. E aqui não está falando numa fé que eu tenho um tipo de fé, eu creio de uma maneira, você crê de outra. Então aqui não diz assim, seja firme na sua fé, está dizendo que seja firme na fé, essa fé salvadora, essa fé que vem de Deus, essa fé que nós a recebemos a partir do ouvir pela palavra de Deus. Não é? Então a Bíblia diz que essa fé é pela qual o justo vive. O justo viverá pela fé. Então, na verdade, ele está dizendo, vigiai e permanecei firme na fé. Além disso, ele diz, portai-vos de forma corajosa. Não sejam covardes. Porque não basta ser vigilante e estar firme na fé, mas ser medroso. É interessante que quando Gideão foi instruído por Deus a separar o povo para a batalha,
a Bíblia diz que ele conseguiu ajuntar 32 mil homens. Então Deus fala para ele, tem muita gente aí, fala para os tímidos e medrosos, covardes, para ir embora. Qual não foi a surpresa de Gideão quando ele percebeu que 22 mil pessoas, 22 mil guerreiros admitiram ser medrosos e covardes e foram embora. Ele fica com 10 mil. Já era desesperador saber que tinha 10 mil. Aí Deus fala com ele, tem muita gente aí. Faz-os descer as águas. E aqueles que estiverem atentos, aqueles que estiverem firmes, é esses que se comportarão de forma corajosa. Sobrou 300. Então o que está falando aqui é que não basta você estar atento, ser espiritualmente forte, se o seu comportamento é um comportamento covarde. E aí ele diz o seguinte, olha, mas para tudo isso, eu não vou deixar que você fique sem saber como agir e reagir dessa maneira. Eu vou te dar uma quarta orientação. Vocês precisam se fortalecer. E aí, como é que nós, como igreja do Senhor, nos fortalecemos? Paulo disse isso em Efésios. Ele disse assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Falando de batalha espiritual, falando de comportamento da igreja, falando de vigilância, ele fala que você precisa fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É maravilhoso, queridos, como o Senhor, ao nos orientar a fazer tal coisa, Ele não nos deixa simplesmente à mercê das nossas próprias mentes ou do nosso próprio conhecimento, mas Ele dá orientações, por isso lições que são para todos nós e que não foi apenas para aquele tempo, mas para todos os tempos. Não foi apenas para a igreja de Corinto, mas creio que para a igreja em Conselheiro Pena e em todas as igrejas do Brasil, em todos os lugares. Nós precisamos olhar para essas lições com um olhar mais profundo, com um olhar mais dedicado, eu diria, com um olhar mais sério. Porque não basta ser membro de igreja, não basta ir ao templo, nós estamos aí há alguns meses sem poder cultuar presencialmente, não é? Então, o que nós analisamos? Que essas 4 orientações dá-se a sensação que está falando para um exército de homens carrancudos, homens com a cara feia para brigar mesmo, homens que estão ali a ponto de arrebentar com o inimigo. E é isso mesmo. Mas aí ele dá uma lição no verso 14, que é o que vamos falar hoje, que vamos terminar aqui agora. Ele fala o seguinte, tudo isso aí, todas as coisas, sejam feitas com amor. Agora você vê, parece que desmontou o pelotão, desmontou aquele soldado, aquele grupo de soldados que estavam com um semblante muito forte, ouvindo essas orientações, vigiai, permanecei firmes, portai-vos de forma corajosa, fortalecei-vos. Aí fala assim, e tudo isso precisa ser feito com amor. Parece que o amor não tem a ver com firmeza. Parece que o amor não tem a ver com força. Parece que o amor tem mais a ver com frouxidão, com leveza.
Realmente tem. Porém, ele está dizendo, vocês vão fazer tudo isso que nós falamos aqui no verso 13, porém com amor. Por que fazer com amor? O que significaria Paulo dizer, façam todas as vossas coisas, olha, ele fala aqui, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Querido, tudo que você for fazer, se você não fizer com amor, tem tudo para dar errado. É por isso que a melhor coisa é fazer aquilo que você ama fazer. A melhor coisa é fazer aquilo que você se sente bem em fazer. A melhor coisa a fazer é você fazer algo que você sabe que foi Deus que mandou você fazer. É muito maravilhoso saber que o que fazemos porque Deus nos orientou a fazer. E aqui fala que todas as coisas, ou seja, todas as coisas que forem fazer, inclusive todas as coisas que forem fazer, sendo vigilantes, sendo firmes na fé, portando-se corajosamente, fortalecidos, e tudo que você for fazer com essas características para fazer, você precisa fazer com uma base sólida. E essa base, esse alicerce, para que todas essas coisas possam ser feitas, é o amor. Então eu gostaria de pensar com você que quando Jesus, por exemplo, é arguido acerca do grande mandamento, ele diz que todos os mandamentos da lei, todas as ações proféticas, todos os ensinamentos dos profetas, toda a lei e os profetas de Jesus dependem do amor. Ele fala assim, ame a Deus e ame ao próximo. Ou aliás, ame a Deus e ame a si mesmo. E da forma que você ama a si mesmo, ame ao próximo. Jesus disse que nós somos conhecidos como seus discípulos se amarmos uns aos outros. Então, a ideia do amor é por quê? Porque o amor, ele permeia toda a nossa vida, em todos os aspectos. Ele precisa estar lá, senão vai dar errado. É interessante que Paulo, quando ensina a igreja acerca dos dons espirituais, é incrível isso. Quando ele fala acerca dos dons espirituais, ele deixa muito claro que a igreja do Senhor, ela não se movimenta através de cargos eletivos na igreja. Não se movimenta por posições que alguém tem ou deixa de ter na igreja. A igreja não pode se movimentar porque existem pessoas, personalidades na igreja, que as pessoas olham para ela e veem que aquela pessoa é o exemplo a ser seguido. Talvez porque a pessoa é antigo na igreja, fundador da igreja, diácono da igreja, pastor da igreja. É pastor emérito, é pastor isso ou aquilo. A igreja não pode se movimentar dessa forma, a igreja se movimenta através dos dons espirituais, porque os dons são do Espírito Santo. A igreja se movimenta e ele diz assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E a igreja, então, ela se movimenta
por uma diversidade de situações, mas baseada naquilo que vem do Senhor e não das nossas leis, nossas regras, nossos preceitos. E ele fala o seguinte: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Há uma diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ele está falando de dons espirituais, daquilo que a igreja se movimenta, daquilo que a igreja vive, daquilo que a igreja funciona. É por isso que a palavra de Deus diz que é em Deus que vivemos, nos movemos e existimos, em Deus. E aí Paulo, quando ele ensina acerca de todas essas questões, acerca da unidade do corpo de Cristo, acerca do que seja a igreja como corpo, ele encerra o capítulo 12 de 1 Coríntios dizendo o seguinte: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele está dizendo, segundo ele, que existem dons que aos nossos olhos devem parecer melhor. Então eu devo procurar os melhores dons. Ele falou assim: mas procure com zelo, com cuidado os melhores dons, e eu lhe mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, acima tem algo que é mais excelente do que os dons, até mesmo, do que aquilo que movimenta a igreja. Ele está dizendo: o que movimenta a igreja são os dons, são os ministérios, são as operações. Ele fala de três coisas: ele fala de dons espirituais, de operações e de ministério. Mas aí ele diz que os dons falam do Espírito Santo, os ministérios falam do Senhor Jesus, a diversidade de operações fala do mesmo Deus que opera em todos. Então está falando de um Deus trino, que opera em todas as situações. Ele fala assim: os dons, as operações, os ministérios são o que movimentam a igreja, mas há algo que movimenta os dons, as operações e os ministérios. E o que é que movimenta os dons, os ministérios e as operações? Ele diz assim: há algo que está acima, há algo que é mais excelente, eu vou lhe mostrar. Então ele começa o capítulo 13 dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, e não tivesse amor. Aí ele começa a falar de amor. A pergunta que se faz é: de que amor ele está falando? De um amor que diz respeito ao casamento? De amor que diz respeito ao amor de pais para filhos, de filhos para pais? Ao amor que um amigo tem pelo outro? De que amor que ele está falando? Ele está falando de um sentimento? Ou ele está falando de uma pessoa? E aí ele diz o seguinte: que ainda que ele fizesse coisas tremendas, por exemplo, ele fala assim: ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, isso não valeria nada. Ele continua trazendo a importância
desse amor, dizendo: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. Olha, isso é o extremo. E não tivesse amor, nada disso seria proveitoso para mim. Nada disso me aproveitaria. Pra você ter uma ideia de que ele está falando. Ele está falando de um caminho mais excelente. Então ele não está falando de um sentimento, ele está falando de um caminho. Mas olha o que ele diz, que esse amor do qual ele está falando, ele fala assim: um amor, ele é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí ele conclui aqui, eu diria que é como se fosse uma conclusão que ele faz na primeira frase do verso 8, que ele fala assim: o amor nunca falha. Então, deixa eu te perguntar um negócio. Analisa comigo o que é nesta vida, e o que é em todo o universo, ou quem é que nunca falha? Será que ele está falando de um sentimento? De um comportamento? De uma decisão? Ou ele está falando de uma pessoa? É interessante que ele termina o capítulo 13 dizendo o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, está firme na fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas ele fala assim: sabe qual é o maior? É o amor. Então ele está aqui dando uma ênfase ao amor. Você vai ver, por exemplo, que ele começa o capítulo 14 trazendo uma situação que requer um pouco mais de ensinamento, que requer um pouco mais de esclarecimento. Quando ele fala aqui do dom de línguas, quando ele fala do dom de profecia e do dom de línguas, e aí ele fala na primeira frase do capítulo 14, ele fala assim: seguir o amor. Então o amor não é algo para a gente carregar dentro, é algo para a gente seguir. Está falando que é um caminho? Está falando que nunca falha? Está falando que é para a gente segui-lo? Ou seja, está falando de algo que vai nos guiar, que vai nos conduzir, que vai nos apontar onde ir. Então ele instrui a igreja e ele fala: vocês precisam entender que acima de dons está um caminho mais excelente, é o amor. E esse amor vocês precisam segui-lo. E aí quando ele chega no capítulo 16, ele fala: vigiai, estai firme na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos e façam tudo com amor. E quando eu penso em fazer todas as coisas com amor, eu penso que essa é uma situação muito complicada. É muito difícil fazer tudo com amor. Tudo. Por que ele diz tudo com amor? Porque ele também diz que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa,
precisamos fazer tudo para a glória de Deus. E a Bíblia diz que ninguém consegue dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ou seja, precisamos basear tudo em amor. Então, fazer tudo com amor me leva a um pensamento que eu gostaria muito de entender aqui com você. Se você for observar bem, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando vai falar do fruto do Espírito, o primeiro elemento tratado aqui por Paulo no fruto do Espírito é o amor. Então, a primeira ação do Espírito Santo ao produzir esse fruto em nós é o amor. Mas nós estamos falando aqui de algo extremamente difícil, que muitas vezes é considerado apenas como uma palavra bonita, como uma palavra que traz para nós possibilidades de compor canções, de fazer poesia, de fazer um filme, de fazer um sermão, de lecionar sobre isso numa classe de escola bíblica dominical. Tudo isso. Uma outra coisa que eu tenho falado aqui na igreja já há bastante tempo, eu sempre gosto de frisar essa visão, é de que nós temos muita teoria. Quando fala das questões da fé, das questões do servir a Deus, nós conhecemos bastante coisa. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com essa palavra conhecer, no que se refere ao que a Bíblia diz. Porque muitos estão enganando e sendo enganados, dizendo conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Muitos estão enganados com essa ideia de conhecer a Jesus. Tanto é que Jesus mesmo diz que vai chegar no último dia e vão dizer, mas nós profetizamos, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônio, nós fizemos milagres, nós fizemos prodígio. E ele falou assim, eu nunca vos conheci. Então tem muita gente enganada pensando que conhece a Deus. Mas a Bíblia diz que quem não ama, não conhece a Deus. Há poucos dias eu fiz uma pergunta para alguém. Amar é normal? É. Foi a resposta que eu obtive. Amar o inimigo é normal? Aí vamos pensar. Não. Amar é amar. Sendo amar o inimigo, amar o amigo, amar quem não conhece, amar quem conhece. Amar é amar. Então, na realidade, quando se trata de amor, se trata de alguém e não apenas de algo. E nós precisamos trabalhar isso em nós, porque às vezes nós estamos vivendo num tempo que o amor a cada dia está se esfriando.
em qualquer área da vida. Eu aprendi algo muito interessante, que alguém gosta de falar sobre isso, e eu fiquei assim, muito feliz por aprender aquilo. Alguém disse assim: o morno, o quente, já está quente, já está em contato, já está vivendo o que prega, o que lê, o que entende da palavra. O frio é aquele que ainda não chegou a esse patamar, não conhece nada, ou não quis conhecer, ou rejeitou de uma vez. Está frio. Agora, o que causa nojo na boca de Deus, que faz Deus vomitar, é a mornidão, é o morno. E alguém disse isso com muita propriedade, disse uma coisa muito interessante que eu gostaria de reproduzir aqui, que diz assim: o morno não é o frio esquentando, é o quente esfriando. E nós estamos vendo que a palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, e às vezes quando você olha para o nosso tempo, você fala assim: parece que não tem mais como aumentar a iniquidade. Então, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todo se esfriaria. O que é de quase todo se esfriar? É algo que era quente, está esfriando, mas não se esfriou todo, está morno. E o amor morno causa nojo, esse sentimento de amor. É incrível, querido. Eu estou aqui no texto de 1 João, e gostaria de lembrar você esse texto, que diz assim: vou ler aqui com você o verso 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando nós observamos essas coisas, diz assim: não amar o mundo. Queridos, como nós vemos que o amor ao mundo e às coisas que nele há tem tomado tanto espaço nas nossas vidas, tem tomado tantas posições na nossa vida. Eu estou aqui procurando o texto aqui, e gostaria de ler com você, para que a gente possa entender ainda melhor por que eu estou falando isso aqui. Capítulo 4 de 1 João, versículos 7 e 8, vai dizer o seguinte: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor não é uma questão nossa. O amor é algo de Deus. Ele fala assim: amemos, não é uma coisa própria do homem, é de Deus. Amemos uns aos outros porque o amor é de Deus. E qualquer que ama
é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, está dizendo o seguinte: se você perceber que alguém ama, é porque essa pessoa nasceu em Deus e relaciona-se com Deus. Então, quando você vê alguém que nasceu de Deus, mas não ama, é porque ele pode até ter nascido de Deus já, ter tido uma conversão, mas que não tem relacionamento íntimo com Deus. Aí fala assim: qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora, olha isso. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque aqui a gente está dizendo que Deus ama, que Deus dá amor, que Deus gosta de amar. Aqui está dizendo que Deus é amor. Então eu quero voltar ao nosso texto base, que diz: façam todas as coisas com amor. Então, eu quero encerrar a nossa série da seguinte maneira. Olha só o que diz lá: façam todas as coisas com amor. Sejam vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-os e faça tudo com amor. Então eu quero pensar com você que fazer tudo com amor é fazer tudo com Deus. Porque é Deus que nunca falha. Como o apóstolo Paulo falou em Coríntios 13, assim: o amor nunca falha. Sabe quem é que tudo suporta? Deus. E ele falou assim, que nós devemos fazer tudo com Deus. Fazer tudo com colaboradores de Deus. Queridos, nós temos uma dificuldade muito grande com isso. Porque nós fazemos nossos planos e queremos que Deus esteja conosco. Nós planejamos uma viagem e queremos que Deus vá conosco. Nós decidimos comprar alguma coisa e querendo que Deus vá conosco, nos aprove. Isso tudo não é uma vontade ruim, querer que Deus esteja conosco. Mas a Bíblia não fala que é com Deus que vivemos, nos movemos e existimos. A Bíblia fala que é em Deus. A Bíblia não fala que nós somos nova criatura porque estamos com Jesus. A Bíblia fala que nós somos nova criatura porque nós somos em Cristo. Então é diferente estar com e estar em. E a ideia aqui é que quando fala fazer com amor, está falando o seguinte: olha para o que Deus está fazendo e faça. E vá com Ele. Não é Ele que tem que ir com você, é você que tem que ir com Ele. Porque se você está nele, onde Ele for, você vai. É em Deus que vivemos. É em Deus que nos movemos. Eu pergunto a você, em nome de Jesus, responda para o seu coração. Você se move em Deus? O seu propósito de vida está em Deus?
Porque existir dá a ideia de um propósito. Nós não apenas vivemos e nos movemos. Nós temos um propósito, nós existimos, temos um propósito. Não é à toa que estamos aqui. Então, fazer as coisas com amor parece que se torna mais difícil, e nós, que somos bastante complacentes conosco mesmo, e nós nos compreendemos, nos perdoamos, nós então entendemos o seguinte: Deus sabe que eu não vou conseguir amar uma pessoa que me calunia todo dia. Amar o amigo é fácil. Não é fácil, querido, nem amar o irmão em Cristo quando esse irmão não faz aquilo que aos nossos olhos parece certo. Mas aqui está dizendo que nós temos que fazer todas as coisas com Deus. Ou seja, quando eu penso em não perdoar alguém, eu tenho que perguntar: o amor faria o quê? O Deus que é amor faria o quê? O Deus que é amor faria o quê com aqueles que caluniam o próprio nome dele? E nós somos complacentes muitas vezes conosco mesmos e nos perdoamos, mas não é fácil assim viver esse amor. Não, nós não vamos conseguir viver esse amor. Nós precisamos viver nesse amor. Amém? Nós não vamos conseguir viver esse. É por isso que nós precisamos viver nele. Não viver ele, viver nele. Em Deus. Porque quando fala fazer todas as coisas com amor, está falando fazer todas as coisas com Deus. Não é esperar que Deus faça com você, mas é você fazer com Ele. Se torna diferente quem é que está seguindo quem. Quem é que está andando sob o comando de quem. Então muitas vezes eu não vou perdoar porque quero. Eu não vou amar porque quero. Eu vou amar, eu vou perdoar porque quem... Vou tentar explicar isso aqui. Quem no qual eu estou está perdoando, está amando, está querendo o melhor. E se eu estou dentro de um ônibus e o condutor do ônibus resolve entrar numa esquina, não é porque eu estou ali que eu falo, não, você não pode entrar nessa esquina, você tem que ir direto aqui. Não, infelizmente, ele decidiu entrar aqui, mas eu estou dentro do ônibus, então automaticamente eu vou junto. Então, se eu estou em Deus, onde Ele for, eu vou também. Então, que essa seja uma lição para mim e para você, no nosso tempo, como foi no tempo dos Coríntios, como foi em qualquer outro tempo. Que nós façamos todas as coisas com amor, ou seja, com Deus. Não que a gente queira que Deus faça com a gente. Porque na maioria das vezes eu quero que Deus faça comigo. E o que Paulo nos orienta é fazer as coisas com Ele, com Deus, porque Ele é amor. Aí eu quero dizer para você uma coisa. Não é muito fácil até a gente assentar no nosso coração que assim o faremos. Mas a partir do momento que nós tomamos a decisão de não querer que Deus faça comigo, mas que eu esteja disposto a fazer com Ele, as coisas funcionam diferente. Que eu e você, que nós possamos realmente fazer todas as nossas coisas
com amor. E Deus é amor. Que Deus em Cristo te abençoe. Hoje eu recebi uma homenagem na minha casa e eu achei muito interessante quando o irmão disse assim: falar para o pastor é muito difícil, porque parece que ele já sabe tudo que a gente vai falar. Mas eu recebi uma palavra tão abençoadora. Eu recebi uma palavra tão animadora. Palavras essas que quando a gente ouve vale a pena todo o trabalho. Sente-se que valeu a pena e que tem valido a pena cada dia do nosso ministério, com tudo que nós passamos, com tudo que nós sofremos, com todas as nossas limitações como seres humanos. E eu queria terminar essa live de hoje, terminar essa série de hoje, que nos ensinou que nós devemos ser vigilantes, permanecermos firmes na fé, portarmos varonilmente, fortalecermos e fazer tudo com amor. Foi tão bom hoje receber o amor da igreja através daqueles irmãos e de receber essa palavra inicial que eu quero encerrar a nossa live de hoje com esta palavra, porque a Bíblia diz: de graça recebei, de graça dai. Aleluia! A palavra é: então receba essa palavra em nome de Jesus, porque eu recebi ela hoje, assim como eu a recebi, eu estou ministrando ao seu coração. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, mais uma vez, muito obrigado. 19 horas, se Deus permitir, estaremos mais uma vez em uma live aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus.